Olá, pessoal! Hoje vamos falar de estequiometria. A estequiometria é a área que vai realizar cálculos de quanto de reagente e quanto de produto a gente precisa nas reações químicas, com base em leis e com a ajuda de equações químicas. O que é importante que se saiba para entender melhor a estequiometria? Os estados de agregação da matéria, o átomo, a estrutura atômica, como consultar a tabela periódica, ligações químicas, reações químicas, as funções balanceamento de equações químicas e regrinha de 3. Lei de Lavoisier ou lei da conservação da massa. Lavoisier diz o seguinte: a soma das massas dos reagentes em uma reação química é igual à soma da massa dos produtos em ambiente fechado. Se reagir 24 gramas de magnésio com 16 de oxigênio, estão reagindo 40 gramas de átomos. Então, no final, eu tenho que ter 40 gramas de átomo. A ação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água, ao lado de gás carbônico. A massa de gás carbônico obtida foram 23 gramas de álcool, com 48 gramas de oxigênio. Foram produzidos 27 gramas de água. Quer saber essa massa aqui do gás carbônico? Se eu já tenho 27 de água, então eu vou ter 44 gramas de gás carbônico. A lei de Proust, ela já fala da questão da proporcionalidade. Então, quando reage 7 gramas de nitrogênio com 1,5 gramas de hidrogênio, produzindo amônia, gás amônia. Aqui a gente já sabe a quantidade de gás amônia que vai ser produzido. Eu tenho 7 de nitrogênio com 1,5, então isso aqui eu vou ter 8,5 gramas de gás amônia. Qual vai ser a massa da amônia ou gás amoníaco que iremos obter nessa reação quando misturamos 2,1 grama de nitrogênio? Então, eu tenho que conseguir menos quantidade de amônia. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3. Eu vou colocar aqui massa, tá? 7 gramas de nitrogênio produziu 8,5 gramas de amônia, NH3. Só que agora eu tenho 2,1 gramas de N2 e eu quero saber qual é a massa de NH3. Como a gente resolve isso? A gente multiplica cruzado aqui, ó, tá? Então, vai ficar 7 vezes N. Vou tirar as unidades que eu já sei que é massa e grama. 8,5 vezes 2,1. Vou pôr assim, ó, não vou multiplicar ainda não, tá? 2,1. Então, 7N é igual. Fazendo passo a passo para quem tem dúvida sobre regra de 3, tá? Então, isso aqui vai dar 17,85. Como nós queremos a massa, esse 7 agora passa dividindo. Então, vai ficar 17,85 gramas dividido por 7. 2,55 gramas. Pronto. Isso é uma regrinha de 3. Está relacionada à lei de Proust, que é a proporcionalidade. Então, a quantidade de amônia produzida é proporcional à quantidade de nitrogênio que está reagindo. Se eu dobro a quantidade de nitrogênio, eu dobro a quantidade de amônia. Se eu triplico a quantidade de nitrogênio, eu triplico a quantidade de amônia, tá? E assim por diante. Cálculo estequiométrico. Para resolver uma questão envolvendo cálculo estequiométrico, a gente precisa seguir 3 passos. O primeiro passo é conhecer a equação química. Aí a gente já vai ter que trabalhar com as fórmulas. Se você quer aprender a montar essas fórmulas, coloca aqui nos comentários que eu gravo um vídeo falando sobre o assunto. Então, a primeira coisa é conhecer a equação. Quem está reagindo, formando o quê? Segundo, ajustar os coeficientes. Esse é o balanceamento. Se vão reagir 5 átomos de carbono, no produto eu tenho que ter exatamente 5 átomos de carbono. E armar uma regrinha de 3. Então, basicamente, são esses 3 passos. Exemplo 3. Se usarmos 1,45 gramas de fósforo sólido, que é o P4, qual a massa de gás cloro seria necessária?
Então, na letra A, diz o seguinte, se a gente usar aqui, ó, do fósforo sólido 1,45 gramas, quanto de gás cloro que a gente vai precisar para reagir com todo esse 1,45 gramas? Essa é a primeira questão. A segunda quer saber o seguinte, qual a massa de tricloreto de fósforo, que é o PCl3, seria produzida? É esse aqui, ó. Então, essa é a nossa questão. Saber quanto de gás cloro nós precisamos para reagir com 1,45 gramas de fósforo sólido e a partir dessa reação, com essas quantidades, quanto de tricloreto de fósforo será produzido. Para resolver essa questão, a gente vai precisar conhecer a massa molar ou massa molecular. E a gente obtém esse valor na tabela. No caso do fósforo, é esse valor aqui, ó, 30,974. Então, vou colocar aqui no cantinho. Eu vou colocar aqui. Eu vou arredondar para 31 gramas por mol. O que significa isso? Se eu tiver 1 mol de fósforo sólido, que é P4, e colocar na balança, vai dar 31 gramas. Então, 1 mol de fósforo sólido tem massa de 31 gramas. Já o cloro, 35,453 gramas por mol. Então, eu vou arredondar para 35. Então, eu vou fazer um balanceamento da minha equação. Então, P4, eu vou pôr um 4 aqui na frente, vou pôr um 1 aqui. O 1, ele é opcional. Podia deixar em branco aqui. Eu gosto de colocar 1, se eu deixo em branco, eu não sei se eu já analisei o P4. Tá? Então, quando eu ponho 1, eu sei que eu já analisei. Então, vamos conferir. 4 fósforos, 4 fósforos. Vamos ver o cloro. São 3 átomos de cloro e 4 moléculas. Cada molécula de PCl3 tem 3 átomos. Eu tenho 4 moléculas, então eu tenho 12 átomos de cloro. Então, eu tenho que ter como reagente 12 átomos de cloro. Eu já tenho 2 aqui, eu preciso de 6 moléculas do gás cloro. Vamos conferir? 4 fósforos como reagente, 4 fósforos como produto. 2 vezes 6, 12 átomos de cloro. 4 vezes 3, 12 átomos de cloro. Pronto. Então, muito cuidado, porque se você esquece o balanceamento e resolve tudo, você faz um monte de cálculo para chegar lá no final, você lembrar que você esqueceu o balanceamento. Aí, todo o seu trabalho foi perdido. Então, vamos lá. 1 mol de P4, que é o fósforo sólido, ele tem 31 gramas. Mas aqui eu tenho P4, então eu tenho 4 átomos. Então, eu vou multiplicar 31 gramas por 4. Tá? Porque um átomo vai ter 31 gramas. Eu tenho 4 átomos, então vai ficar 31 vezes 4. Então, eu vou ter 124 gramas de fósforo sólido reagindo. O cloro, 35 gramas por mol. Eu tenho quantos cloros? 12. Então, vai ser 35 gramas vezes 12. Então, fica 35 vezes 12, 420 gramas de cloro. Vamos pensar agora no tricloreto de fósforo. O fósforo é 31 gramas por mol. O cloro, 35 gramas por mol. Mas eu tenho 3 cloros. Então, vai ficar 4 vezes 31 gramas, que é o fósforo, mais o cloro é 3 vezes 35. Vou trocar isso aqui para a gente colocar colchete, tá? Então, 3 cloro. Cada átomo de cloro tem 35 gramas, 1 mol. Então, vai ficar 3 vezes 35. O fósforo, 31, e são 4 moléculas. 3 vezes 35 mais 31 vezes 4, 544 gramas. O que a gente precisa agora é conferir. Essa soma aqui, ó, também tem que dar 544. Mais 420, 544. Então, a gente já conseguiu comprovar que o que a gente está fazendo está certo. Tá? Porque, pelo princípio de Lavoisier, a quantidade de reagentes tem que ser igual à quantidade de produto. Então, pronto. Agora, são esses dados que a gente vai utilizar.
qual a massa de gás cloro que vai ser necessário para reagir com o fósforo sólido. Então, eu vou trabalhar com o fósforo e o cloro na letra A, tá? 124 gramas de fósforo sólido reagem com 420 gramas de gás cloro. Quanto de gás cloro eu vou precisar se eu não tiver 124 gramas? Eu tiver 1,45 gramas de fósforo, tá? Então, com a massa molar, a gente descobre quanto de fósforo reage com cloro. Mas eu não tenho essa quantidade toda. O que eu tenho é 1,45 gramas. Então, eu não vou precisar dos 420. Então, a gente faz a nossa regrinha de 3 aqui, ó, tá? Vou colocar aqui que é a massa do gás cloro. Então, a massa do gás cloro, ela vai ser 1,45 vezes 420 dividido por 124. Então, isso aqui vai dar 4,91 gramas. Tá? Então, recapitulando. Se a gente precisa de 124 gramas de fósforo para reagir com 420 gramas de gás cloro, se eu tiver 1,45 gramas de fósforo sólido, quanto que eu vou precisar de gás cloro? Fazendo a regrinha de 3, vai dar 4,91 gramas. Ah, essa é a letra A. A letra B, a gente precisa saber qual a massa de tricloreto de fósforo que vai ser produzida. Ah, mas eu já tenho o valor da massa? Não, você tem se você tiver 124 gramas de fósforo e 420 gramas de cloro. Mas não é essa quantidade que a gente tem. Então, eu vou pôr aqui, ó. Agora, nós queremos saber a massa de PCl3. Então, eu posso usar tanto o gás cloro quanto o fósforo sólido, tá? Eu vou usar o fósforo sólido. Eu acho mais fácil. Eu vou colocar aqui, ó. Agora eu vou apagar esse aqui, tá em azul. Agora eu vou trabalhar com esse aqui. Quando eu tenho 124 gramas de fósforo sólido, eu vou obter 544 gramas de tricloreto de sólido. Só que eu tenho apenas 1,45 gramas de fósforo. Então, quanto de tricloreto de fósforo que a gente vai precisar? PCl3. Pronto, então a minha regrinha de 3 agora vai ser essa aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho, para ficar mais fácil, ó. Quando eu tenho 124 gramas de P4, que é o nosso fósforo sólido, eu consigo obter 544 gramas de tricloreto de fósforo. Mas eu tenho apenas 1,45 gramas de fósforo. Então, quanto que a gente vai conseguir do tricloreto de fósforo? Multiplica cruzado. Essa é a nossa regrinha de 3. Então, vai ficar 1,45 vezes 544 dividido por 124. Então, eu vou conseguir produzir 6,36 gramas. Então, recapitulando, se eu tenho 124 gramas de fósforo, eu consigo produzir 544 gramas de tricloreto de fósforo. Mas eu não tenho essa quantidade toda. Eu tenho bem menos, eu tenho só 1,45 gramas. Quanto que eu vou conseguir produzir de tricloreto de fósforo? Tá? Então, a gente faz a regrinha de 3, vai dar 6,36 gramas. Se você quiser comprovar, você pode efetuar esse mesmo cálculo, ao invés de usar o fósforo sólido, usar o gás cloro. Você já sabe a massa do gás cloro. Tá? Você pode fazer isso para comprovar o seu resultado. Então, pessoal, por hoje é isso. Estequiometria de uma forma bem resumida para o vídeo não ficar muito grande, tá? Para ele ficar bem curtinho. E lembrando que esses aí são os tópicos importantes de se conhecer para estudar, para entender bem estequiometria. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser saber mais sobre esses tópicos, é colocar aqui nos comentários que eu gravo um vídeo só sobre o assunto. Até a próxima!